Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site, você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. Passado o furacão, o tsunami das eleições, nós temos agora a criação e a constituição e a nomeação dos novos ministros que tomarão posse juntamente com o presidente Jair Messias Bolsonaro, que assumem oficialmente os destinos do Brasil no começo de janeiro de 2019. E esse período é um período em que nós temos aí a todo momento notícias sendo divulgadas pela mídia e pelas redes sociais também, mostrando e apontando caminhos que podem ser seguidos pelo futuro governo. E nós temos a satisfação, eu diria até a honra, de podermos ter a oportunidade de mais uma vez termos em nosso programa o professor Alberto Borges Matias. Professor Alberto, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que nós temos de podermos conversar consigo e podermos ver um pouquinho de cenário futuro. Bom, antes de mais nada, meu agradecimento pelo convite e meu agradecimento a quem nos assiste também. Professor Alberto, com a sua experiência, com o seu grau de conhecimento, o senhor que teve, dentre tantos desafios grandes na sua carreira profissional, talvez um dos mais importantes, foi trazer para Ribeirão Preto um curso da FEA, da USP, e fazer com que esse curso fosse conhecido como um dos melhores do Brasil e do mundo também. Mas com essa visão, essa experiência sua, o seu conhecimento, o seu grau de relacionamento, qual é a sua expectativa em relação à economia do Brasil nesse novo governo que se instala a partir de janeiro de 2019? Bem, nós temos agora uma mudança radical de expectativa, né? Você pega até os próprios indicadores de pesquisas de expectativas do empresário, mudou radicalmente. Então, isto é um grande passo, um enorme passo. Porque a expectativa, ela constrói o futuro. Então, nós temos essa visão de futuro para melhor. Do lado do governo federal, a situação do governo federal não é tão tranquila, principalmente no déficit. Nós estamos falando de última linha do governo federal de 7% de déficit, o que é enorme para qualquer padrão internacional. E se alguém tiver alguma dúvida, imagina no seu negócio fechar o resultado líquido com um prejuízo de 7% da receita. Vai sentir na pele e, se isso prosseguir durante alguns anos, vai ter a quebra. Então, o Brasil também está desenhando o seu problema de quebra para frente. E esta é uma das principais razões do rating brasileiro ser muito baixo, né? Mas mudou a expectativa. Isto é positivo, porque com a expectativa que nós tínhamos, nós iríamos entrar no processo de degradação forte e rápido. A realidade econômica, como eu falei agora, do governo federal é essa citada, e em contraparte, o que você tem? Você tem que ter no empresário a consciência de que o futuro dele depende somente dele. Ele não vai ter o lado negativo do governo, mas o governo não vai conseguir lhe dar aspectos tão positivos assim. Então, por exemplo, nós pegamos na área agro, você pensar numa forte expansão do crédito agrícola, não adianta pensar assim. Então, o governo vai conseguir fazer a manutenção do crédito agrícola. Investimentos do governo terão que ser feitos com forte participação da atividade privada. Isto é muito positivo também, mas estou falando de novo, depende da atividade privada. Então, tudo o que estiver acontecendo nesses próximos anos no Brasil terá que ter a ação mais efetiva do setor privado. E nós temos que ter essa consciência. O fato de nós termos nessa semana que terminamos agora, ela coincidiu com o Salão do Automóvel em São Paulo, que é o maior evento da indústria automobilística do continente, um dos mais importantes do mundo. Tivemos aí Volkswagen, tivemos BMW, tivemos Mitsubishi, tivemos praticamente todas as montadoras anunciando aí investimentos
muito fortes, muito pesados. Isso pode ser considerado já um resultado da volta da confiança do empresariado com relação a um novo governo? Veja, esses investimentos feitos, por exemplo, no setor automobilístico, eles já foram feitos a partir de um plano estratégico de longo prazo. Vamos pegar o caso da Alemanha. No planejamento estratégico da Alemanha de 50 anos, o Brasil foi considerado como uma ponta de produção importante fora da Alemanha, principalmente para atingir o mercado americano, o mercado canadense e parte da América Latina, não é? E a indústria veio, o investimento alemão foi feito. Até eu vi uma notícia de jornal que dizia que os alemães estão reduzindo o investimento no Brasil. Quer dizer, o título está errado, não é que está reduzindo, já fizeram. O investimento foi feito pelo Brasil, que já acreditavam no desenvolvimento futuro a partir de uma mudança até da própria política, não é? A China também tem investimentos fortes, muito centrado no setor elétrico, né, e eletrônico, e que agora começa a ter até uma diversidade. A China, no planejamento estratégico de 100 anos da China, o Brasil também foi colocado como ponta de referência estratégica para a produção. Então está vindo para cá. O câmbio, na forma que nós temos hoje, e que deve se manter nesses próximos 4 anos, gera a possibilidade de substituição de importações de forma forte e de exportações de forma forte. Tanto que o setor exportador brasileiro está gerando grandes volumes na ponta, a balança comercial acima de 50 bilhões de dólares, não é? O investimento estrangeiro na faixa de 70 bilhões de dólares por ano. Então mudou, o Brasil está em mudança, muito face das ações dos empresários e não tanto do governo. Eu recordo que na nossa última entrevista no ano passado, o senhor já vinha batendo nessa tecla. O senhor, durante a entrevista, me repetiu umas 3 a 4 vezes que dependia do empresário. O empresário deveria começar a olhar e depender dele essa iniciativa de negócio. Uma outra questão que eu queria lhe perguntar nós passamos aí um período no qual houve um movimento na Bolsa e um movimento também, durante a campanha política principalmente, um movimento de subida do dólar. Isso era esperado já? Veja, nós tivemos uma ação especulativa de diversos bancos. Esses bancos foram autuados pelo CAD, foram autuados pelo Banco Central com multas pesadas. Então, houve uma manipulação do mercado de câmbio nesse período, aproveitando o ensejo da eleição. Quer dizer, não foi o problema da eleição e dos candidatos e nomes dos postulantes ao cargo de presidente da República. Não foi exatamente expectativa sobre o futuro do país, mas sim condições daquele momento que puderam ser exacerbadas e que geraram ganho para inúmeros bancos. Deixa-me deixar um pouquinho, pelo menos nessa pergunta, a economia de lado, embora conversar consigo é impossível não se falar de economia, e principalmente de cenários. O que aconteceu com esses governos tidos como governos de esquerda? Era alguma coisa que já poderia ser enxergada há 10 anos, ou quando antes do governo, antes do Lula assumir o seu primeiro mandato? Podia-se imaginar que nós chegaríamos a esse desenlace? Eu diria que fomos todos enganados, né? Todos acreditamos num primeiro momento e que depois vimos uma conformação para uma ala de esquerda prejudicial ao país. Quer dizer, a imagem que vem sempre à mente é a Venezuela. 12 milhões de desempregados num curto espaço de tempo. Olha que precisa ter uma competência negativa muito forte para fazer isso, e foi feito. Então a continuação daquele processo ia ser tenebroso. Volto a ressaltar, nós ainda vamos pagar por algum tempo por aquele período. Nós temos uma década perdida em função do realizado por um governo de esquerda, não é? Então temos que aprender, mas a economia brasileira ela é recente. O que nós temos de economia brasileira antes da década de 50 no Brasil? Objetivamente. Não tínhamos grande coisa. Nós construímos a economia do Brasil pós-década de 50. Então, politicamente, nós temos que passar por um aprendizado. E passamos por todos os grandes partidos. E vimos o desastre de todos eles, não é?
Então, eu acho que agora vai chegando a uma conformação mais óbvia. A sociedade, os empresários precisam controlar o Estado e não serem controlados pelo Estado. Precisam ajudar a definir. E o agronegócio tem muito a ensinar, porque o agronegócio do Brasil se fez de per si. É capacitação do empresário nacional, que hoje é uma referência internacional. Então, com isto, dá para mostrar ao governo como ele precisa fazer a sua gestão e cobrar essa gestão. E eu vejo que a atividade do agronegócio brasileiro está ativa nesse novo governo, tanto em reforço ao novo governo, quanto também em aspectos de cobrança e de planejamento. Isso é altamente positivo. O senhor fala dessa forma e me volta à memória, eu tive privilégio, já falamos isso, eu tive privilégio já de 3, 4 vezes aí ter a oportunidade de entrevistar o professor Antônio Delfim Neto. E que a cada vez que eu tenho a oportunidade de conversar com ele, ele sempre lhe rende todas as homenagens, e na volta eu comento isso consigo, e o senhor rende todas as homenagens ao professor Delfim Neto. Foi meu professor. E o professor Delfim Neto, eu fiz uma vez, na primeira entrevista com ele, no escritório dele ali em frente ao estado de Pacaembu, em São Paulo. Aliás, uma entrevista marcada inicialmente para as 8 horas da manhã, nós começamos a gravar às 5 horas da manhã. O Delfim acorda cedo, isso você pode apostar, e sempre foi assim, certo? Nós chegamos às 4h30 no escritório dele, até porque eu acordo cedo, trabalho já de madrugada também, e foi uma entrevista fantástica, porque o telefone não toca, a gente tem condições de conversar. Mas ele falava, e eu perguntei, a primeira pergunta que eu dirigi para ele foi a seguinte, professor, o senhor foi ministro da Agricultura do Brasil, pouca gente lembra disso, né? Mas o senhor foi ministro da Agricultura. E agora a gente está vivendo, isso nós estamos falando numa entrevista gravada com ele há 4 anos, nós estamos vivendo um boom do agronegócio, o agronegócio brasileiro assumindo, conquistando mercados aí, né? Qual é a mudança que o senhor enxerga da época que o senhor foi ministro da Agricultura para os dias de hoje? Ele falava, bom, antes de mais nada eu quero deixar claro que o agronegócio, a tecnologia do agronegócio, a tecnologia foi desenvolvida pelos produtores. Evidentemente que a Embrapa entrou com uma tecnologia de pesquisa no Cerrado, que foi muito importante, mas o crescimento do agronegócio deve ser aos produtores. Quer dizer, não é muito diferente do que o senhor acaba de falar. Sim. Veja, o agronegócio se fez de per si e em condições muito interessantes dentro desse país. E volto a ressaltar também, veja, o futuro é altamente promissor. Existe um espaço ainda muito grande. O espaço do agronegócio brasileiro é literalmente o mundo. Com essa guerra comercial entre Estados Unidos, China e outros países, sobra um espaço de entrada para o Brasil enorme. Porque, na verdade, o governo Trump está plantando uma nova crise para os Estados Unidos. E isto será benéfico para os produtores brasileiros. Só precisam saber aproveitar, claramente isso. E acredito, veja, pelo que a gente constantemente observa, a evolução da tecnologia, a evolução da produção, da produtividade, isso é fantástico no Brasil, é um grande segmento. Paulo Guedes foi o primeiro anúncio, antes até do Onyx Lorenzoni, deputado que está sendo cotado e deve assumir, já está fazendo as vezes de ministro-chefe da Casa Civil do próximo governo. Paulo Guedes foi anunciado durante a campanha política já, e eu queria que o senhor colocasse para o nosso telespectador a impressão que o senhor tem de Paulo Guedes, que o senhor nos confidenciou se nós começarmos o programa, que já trabalhou com ele, e o que pode se esperar da forma de Paulo Guedes trabalhar em termos de uma economia para o Brasil, em termos de futuro? Eu já trabalhei com Paulo Guedes na implementação do IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, em São Paulo. Eu ajudei a fazer a implementação do IBMEC em São Paulo. O Paulo trabalhava como presidente do IBMEC, é um profissional de primeira linha, altamente competente, altamente capacitado, e empreendedor. O Brasil precisa também de ministros empreendedores. Ele é empreendedor. Então, a expectativa quanto ao trabalho dele, junto ao novo Ministério da Economia, eu vejo com grandes olhos e com grande expectativa da minha parte. Eu acho que o Brasil vai surpreender com Paulo Guedes.
né? E a equipe que ele está montando, que ele está estruturando, também é muito boa. Então, nós temos uma estrutura profissional de gestão da economia. Nos outros ministérios, pelo que eu vejo, também isso está acontecendo. Você vê o próprio Ministério da Agricultura sendo assumido por pessoas que têm grande capacitação na área, grande atividade e grande relacionamento, né? Nas demais, também a mesma coisa, né? Você vê o nosso astronauta, o pessoal chama de astronauta, mas antes de astronauta, ele é competentíssimo em termos de engenharia, em termos de capacitação e desenvolvimento. Então, é um grupo muito bem estruturado. O que eu só anoto precisamos tomar cuidado também com todas as expectativas, porque eles vão passar por grandes agruras. Eles estão recebendo um governo muito desestruturado, com grandes deficiências, grandes dificuldades, mas eles vão construir muita coisa. Nesse período de construção, temos que fazer a nossa parte nos nossos negócios. Quais são os maiores desafios que esse novo governo e nós brasileiros temos pela frente nesses próximos 4 anos, professor? O grande desafio é o déficit público. Você tem um nível de gastos do governo muito acima da geração de receita, não é? Isso, por enquanto, está sendo coberto pela dívida. A dívida líquida sobre o PIB veio de 52 o ano passado, 2017, para 54 já em 2018, vai para 56, 57 o ano que vem, vai para algo como 60 a 61 e o limite dessa dívida histórico é de 62. Então, nós estamos produzindo a próxima crise. Ela está muito desenhada em função do desastre realizado pelo governo Dilma. No cenário internacional, o Brasil tende a ocupar uma posição melhor do que a que vem ocupando até o momento? Sem dúvida. O Brasil se distanciou dos países desenvolvidos, né? E mesmo até dos países em desenvolvimento. Então, agora ele tem um espaço. Veja, nós fazemos parte do G10. Nós vamos parar de nos comparar com países muito menores do que nós. Nós temos que nos comparar com o G10. Ali nós temos padrões de comparação, de inflação, de taxa de crescimento e assim por diante. Nós vamos partir para um crescimento do PIB ao redor de 2,5% agora para o ano que vem. Este ano já começa. Então, um bom Natal para todos que estão nos assistindo, porque deveremos tê-lo mesmo. Com 2,5%, nós estamos na média dos países desenvolvidos. Nós não vamos chegar ainda a taxas de crescimento na lógica da China, da Índia, mas já estamos num período de 2,5%. Alguns estão falando até em 3%. Isto é importante porque quanto mais crescermos, mais chances teremos de cobrir o déficit que está aí já ensaiado. A questão geográfica, professor Alberto Borges Matias. Paulo Guedes, assim que começou e foi autorizado pelo então candidato Jair Messias Bolsonaro a falar em nome de um futuro governo, ele já anunciou que Mercosul é página virada, que nós temos que fazer acordos comerciais como os outros países que estão crescendo vêm fazendo, sinalizou inclusive Chile, e aí houveram inclusive ideologicamente, não é? E principalmente esses nossos políticos ainda com uma tendência mais à esquerda do que ao centro, criticando, fazendo pesadas críticas a essa ideia de se deixar o Mercosul de lado. Qual é a sua opinião a respeito? O Mercosul realmente foi importante, pode ser importante para a balança de pagamentos do país? Veja, um parceiro importante do Brasil é a Argentina. Isso nós não podemos descartar. O Chile também tem grandes investimentos no Brasil. Então, eu acredito que assim, não é uma discussão do ou, é uma discussão do e. Nós temos que ter bom relacionamento na América do Sul, a América Central e do Norte, e também no resto do mundo, nos países envolvidos da Europa, na Ásia. Nós temos a possibilidade e exportamos para inúmeros países, mais de uma centena de países no mundo. Então temos que estar em todos os lugares. O que nós não podemos é condicionar a nossa entrada na Europa a primeiro ter que fazer isso no Mercosul. Então, este condicionamento eu acho pernicioso para o crescimento do país. É só acertar essas coisas. O próprio Brasil tem um mercado consumidor na América do Sul que pode ser forte. Ele é forte, é significativo. Ele vai ser agora piorado por conta da crise da Argentina, mas que nós podemos ajudar o governo da Argentina a operacionalizar melhor a sua própria atividade. Nós estamos deixando alguns países isolados.
Esta falta de integração do Brasil também com o Mercosul pode provocar migração desses países para cá, não é? Então nós precisamos ajudar. Na época que eu fazia o planejamento estratégico do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, eu até dizia, por que a Caixa Econômica Federal não pode operar crédito imobiliário na América Latina? Por que não? Não é? Não com o sentido de você ter uma dominação, mas sim com o sentido de você gerar desenvolvimento nesses países e evitar que venham para cá. Nós fizemos isso dentro do Brasil com os fortes investimentos feitos no Nordeste brasileiro, fixando a população do Nordeste no Nordeste, no Centro-Oeste. Né? A aposentadoria rural, ela fez com que a população rural se mantivesse na área rural, não viesse para as grandes cidades. Então nós temos exemplos de como proceder nesses pontos. Então acho que isso é um ponto. O outro ponto, o mundo. O mundo tem dinheiro para investir no Brasil. O mundo tem mercado para consumir o produto brasileiro. Então nós temos que estar no mundo. Nós fazemos parte do G10. Como G10, a nossa visão, a nossa alçada é o mundo, simplesmente isso. Deixando de lado o agronegócio, que o senhor já comentou, que é a grande expectativa que nós temos, eu talvez diria até a grande vocação que o Brasil tem, historicamente, a indústria brasileira hoje ela estaria em condições de competir com economia, com empresas, por exemplo, chinesas, empresas americanas, empresas europeias no mercado internacional? Veja, com o câmbio na faixa que temos, isso nos torna altamente competitivos. No câmbio, preço. Mas nós perdemos em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento. Nós passamos muitos anos degradando a educação desse país. Basta ver as contratações que nós temos que fazer nas empresas, como é terrível isso. Então o empresário tem que cuidar também da educação de seus funcionários. Acabou de assumir isso, não é? Então isso prejudica um pouco a competitividade, mas o Brasil ele tem toda a condição de ser competitivo no mundo e de forma rápida. Eu acho que o sistema AES, de forma geral, é importante. A Embrapa é um núcleo importante também de desenvolvimento. Nós precisamos incentivar a pesquisa no país. Me parece que agora o Ministério da Ciência e Tecnologia vai promover, não é? Então, abre um espaço. A indústria perdeu muito, ela foi muito atingida pela má gestão do setor público em inúmeros governos. O fato de nós termos, pelo menos os nomes anunciados aqui pelo presidente Bolsonaro, quer dizer, não se viu nenhuma partilha política, o que vinha acontecendo. Eu fui testemunha, eu tive a oportunidade de entrevistar nos últimos 10 anos todos os ministros da Agricultura, e todos eles, à exceção de Roberto Rodrigues, eram uma partilha política, era uma divisão política, era uma negociação política, entregava-se para um determinado representante de um partido o Ministério da Agricultura, que é um ministério que deveria ser um dos mais importantes do país. O fato disso não se enxergar nesse momento, isso é alguma coisa positiva também? É altamente positivo. Veja, a nossa ministra ela tem um relacionamento muito forte com o setor e isso é altamente positivo. A citação do Roberto Rodrigues, uma pessoa de altíssima competência, altíssima qualidade de desempenho, ele foi colocado de lado pelos governos exatamente por sua competência e pelo desinteresse do governo na aplicação na área. Então isso muda agora. Isso agora tem um outro cenário, um outro contexto. Até pela independência que o nosso futuro presidente pretende dar aos ministérios. Pelo que eu percebi, a intenção dele é deixar a atuação ministerial na alçada do ministro da área. Sérgio Moro no Ministério da Justiça é uma tranquilidade ou é um desafio para o empresariado e para a academia que o senhor que representa com tanto talento, com tanta dedicação aí também à nossa academia? Veja, é uma grande aquisição no Ministério do futuro presidente. O Bolsonaro conseguiu fazer uma reunião de competências. O Moro é uma enorme competência, tem muito conhecimento de atuação nessa área. O que eu ressalvo aí, se vocês observarem, é o que passou despercebido, é o COAF na alçada do Moro, não é? E eu acho que o empresariado, de forma geral, precisa estar atento a isso. O mundo mudou, tecnologicamente mudou.
O COAF é uma unidade integradora de lavagem de informações, lavagem de dinheiro, do Brasil com o resto do mundo. Hoje, no sistema do COAF, eu tenho conta corrente de todo mundo que está me assistindo. Então, atenção, né? Os créditos, os débitos, CPF, CNPJ, estão todos acompanhados. E da onde vem e para onde foi. Isso por uma questão de combate ao terrorismo. Então, nós precisamos imaginar isso já acontecendo e estar atentos. Então, por exemplo, problema de Caixa 2 nacional, Caixa 2 internacional, isso precisa acabar, porque já está sendo visível. Então, temos um grande desafio no setor empresarial, principalmente também com uma taxa de inflação baixa. Nós vamos ter agora, a partir do ano que vem, expectativa de inflação ao redor de 4% ao ano. Qual é o grande problema para o empresário? Não dá mais para repassar no preço a incompetência que você tem na produção interna. Então, você vai ter que buscar produtividade. De novo, o setor agrícola ganha porque sempre buscou produtividade, mas precisamos buscar mais produtividade. Então, a nossa busca é eterna. Então, o grande desafio do empresário é a busca da produtividade por conta de taxas de inflação baixas, não é? E o COAF, aí atenção ao COAF, porque pode gerar inúmeros problemas para frente. Muita atenção. Carga tributária, professor Alberto. A carga tributária no Brasil ela é extremamente elevada em decorrência das elevadas taxas de juros. Vamos lá tentar entender, porque ninguém fala disso. O governo é obrigado a arrecadar muito, porque a grande despesa dele é despesa financeira. Tá? Então, ele tem que arrecadar. Desculpa, é a maior despesa que nós temos? É a maior despesa. Inclusive, a Previdência ela foi colocada em debate para esconder o elefante que é o juro alto, que é a despesa financeira. É muito alta. E é responsável pelo desastre montado na economia do país. Quer dizer que o problema do déficit público não é a Previdência. O problema do déficit público nosso é o juro alto. É o juro alto. Esse é o grande responsável. A Previdência, se nós formos fazer as contas, nós temos uma despesa de mais ou menos 656 bilhões na Previdência, mas nós temos uma receita que muitos esquecem. Então, você tem uma arrecadação para a Previdência. Então, o furo embaixo dá na faixa de 180 a 200 bilhões de reais. Não é? Agora, se todos lembrarem ou pesquisarem, vão ver que, ao início do governo Temer, ele fez uma DRU, eu chamo de desvio de receita da União, né, de 30%. 30% de quase 700 dá 210, que é o valor do déficit. Portanto, não tem déficit. Essa é a primeira informação. Segundo, quando a estruturação da Previdência foi feita, ela foi feita tripartite. Era empresa, funcionário e governo. E o governo resolveu chamar a parte de contribuição dele agora de déficit. Tá? Então, tem um questionamento. Mas não tem déficit. Isso aí vai dar muita discussão. Mas tem muita conta para ser feita aí para demonstrar isso. Então, a Previdência foi colocada em discussão para que não se discutisse o elefante da despesa, que é juros. Professor Alberto, o senhor mencionou já 2, 3 vezes aí nessa nossa conversa, aliás, uma conversa sempre muito enriquecedora, e a gente tem o privilégio de dividir isso com o nosso telespectador. Uma linguagem simples, facilmente de ser compreensiva, de ser entendida, uma linguagem clara, porque quando a gente fala de economista ou fala com economista, os cifrões ou as teorias, elas acabam sempre desmistificando, criando uma sombra em cima do conceito de economia que a dona de casa tem. É a dona de casa que sabe quanto é que realmente as coisas custam e quanto é que nós temos de inflação. Mas o senhor mencionou já 2, 3 vezes aqui a importância do ministério que está sendo formado pelo novo presidente da República, citando aí o caso da deputada federal Tereza Cristina, que é do estado do Mato Grosso do Sul. Nós tivemos a oportunidade já de entrevistá-la várias vezes, ela que preside com muita competência a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é o principal lobby que dentro do Congresso Nacional, é um dos lobbies mais fortes, mais coesos, e é um detalhe que talvez as pessoas leigas, ou pelo menos que não acompanham política, deveriam saber. Ela foi no estado do Mato Grosso do Sul, ela acumulou inicialmente uma secretaria da Agricultura, depois uma secretaria que envolvia indústria,
e desenvolvimento regional, e ela conseguiu fazer um trabalho fantástico como gestora, como administradora. Ela dividiu o Estado como se fosse uma pizza. Então, na parte norte, ela desenvolveu o turismo, que é o Pantanal. Sim. Logo à sua esquerda, ela desenvolveu mineração, que é a divisa ali da Bolívia, que nós temos aí grandes minas aí, grandes empresas de prospecção mineral. Para baixo da pizza, à direita, a região de Três Lagoas, ela transformou aquilo lá num dos maiores polos de produção de celulose do mundo. Florestas artificiais, reflorestamento, tecnologia altíssima de primeiro mundo. E ao lado esquerdo, nessa nossa pizza aqui, que é a região de Dourados, ela transformou aquilo nos dos maiores polos mundiais de produção de biocombustíveis e de bioeletricidade. O estado do Mato Grosso do Sul, graças à deputada Tereza Cristina, futura ministra da Agricultura, hoje o estado, a principal fonte de energia elétrica que permite que a mineração, que o turismo, que também que a indústria de celulose possa se desenvolver, a energia é produzida a partir de bagaço e palha de cana-de-açúcar. Então ela traz essa visão de aproveitamento dos recursos naturais de uma maneira muito inteligente, o que não se vê tanto mais nos outros estados também. Sim, ela é altamente competente, né? Ela é competente pelo conhecimento que tem e pela capacidade de gestão. E mais, ela agregou o planejamento econômico. No Brasil, nós não somos muito chegados em planejamento, e ela fez isso de uma forma muito interessante. E está aí o resultado gerado para o Estado, né? Então, eu vejo que no Ministério agora, ela deverá fazer um trabalho similar de planejamento da agricultura e a integração da própria agricultura com os demais setores da economia. Então, eu tenho grandes expectativas do trabalho dela. Professor, nós temos ainda 5 minutos e eu queria dedicar esses 5 minutos para que a gente pudesse ter a sua visão em relação ao agronegócio. O senhor, eu tenho tido o privilégio ao largo dos últimos 10 anos, no mínimo uma vez por ano, a gente sentar, poder conversar um pouquinho consigo. E suas ideias são sempre muito bem-vindas e são ideias esclarecedoras e servem para nortear os cenários aí para onde o país vai, onde nós cidadãos estamos caminhando também. O senhor, na última entrevista, no ano passado, o senhor destacou o que já disse em outras palavras hoje, mas que o empresário tinha que assumir uma posição. O empresário não poderia ficar apenas da porteira da fábrica, do portão para dentro, tentando imaginar que os seus problemas são resolvidos ali dentro da sua planta industrial. Ao contrário, o senhor já proclamava que tinha as instituições, as entidades que representam os empresários deveriam ser unidades fortes e que o empresariado deveria fazer política, sim, dentro também do campo da política partidária. Lhe soou bem, lhe pareceu uma coisa razoável a participação dos empresários nesse último pleito eleitoral que elegeu o Bolsonaro como novo presidente da República? Sem dúvida, sem dúvida. É de extrema importância essa participação. Nós fazemos o futuro, ele não nos é dado, não é? Então essa participação no sentido de promover uma eleição de destaque no Brasil que vai marcar o futuro do país é de extrema importância, não é? Nós precisamos agora fazer um esforço conjunto de montar o planejamento estratégico do país para pelo menos os próximos 50 anos. Isto gera desenvolvimento, isto gera crescimento, isto gera adequação, isto gera negócios. Nas nossas empresas, a gente precisa pelo menos planejar 20, 25 anos. Qualquer investimento de um peso maior, você vai realizá-lo em 5 a 10 anos. Vamos pegar um caso de um hospital. Um hospital, até você começar a montar a ideia do hospital, fazer o projeto, fazer a construção, a implementação de equipamentos e depois a operação, nós estamos falando de 10 anos. No agronegócio é a mesma coisa. Você vai implantar uma nova base agrícola. Quanto tempo vai levar? É um projeto de 10 anos. Então nós precisamos começar a acostumar cada vez mais com a ideia de que o futuro nós fazemos. Ele não nos é dado. Então a situação do governo federal na forma que está não é ruim. A situação de alguns estados na forma que está não é ruim, porque no Brasil a gente discute planejamento, discute futuro na crise. A crise nos fustiga. Então que venha a crise.
para nos fustigar. Agora, vamos aprender a trabalhar. Isso exige conhecimento, o empresário tem que ter conhecimento amplo sobre gestão, mas tem que ter também um conhecimento amplo sobre gestão pública, sobre como é que funciona o Estado brasileiro, quais são os organismos que estão estruturados, aproveitar as associações de classe para gerarem esse conhecimento para os empresários. Isso é de extrema importância. E como o agronegócio é mais estruturado, pode muito bem dar o exemplo para os outros setores. Professor Alberto, a Lava Jato trouxe uma mudança também de brutal da estrutura de negócios, não apenas entre empresas privadas e governo, mas também entre empresas privadas e empresas privadas. Quer dizer, houve a forma de se fazer negócio, ela mudou radicalmente, né? Nós estamos vendo já hoje preocupação com compliance, com empresas preocupadas aí em agir de conformidade com a legislação. As instituições, essas instituições que representam aí o agronegócio, aí nós temos a ProSoja, aí nós temos aí a única que representa os usineiros do Centro-Sul, nós temos aqui o nosso SEIS-IBR em Sertãozinho, nós temos o CIMESP em Piracicaba, que representa a indústria de base, nós temos aí a ABAG, que representa o agronegócio brasileiro com todo. Então, enfim, são associações que representam o empresariado. Mas a impressão que fica para quem acompanha o dia a dia dessas instituições é que elas não estão atentas ainda a um novo papel que passou a lhe ser exigido a partir do advento da Lava Jato, e agora também de uma eleição que traz mudanças estruturais. Sim, eu comentava o caso do COAF, né, e dos COAFs internacionais. Isso está por trás de todo esse processo de levantamento, muito colaborou. E vai continuar a gerar ações em cima desses processos. Só que as empresas que estão envolvidas e conhecedoras do COAF, toda a questão de lavagem de dinheiro, ainda não são tantas no Brasil. Então o problema ainda continua. E as pessoas vêm fazendo isso de forma desavisada, porque elas estão sendo monitoradas. Todos estamos sendo monitorados. Então, quando a gente faz uma venda de caixa 2, pegamos esse dinheiro depois e compramos um carro, a revenda que nos vendeu o carro faz a anotação junto ao COAF. O cartório faz a emissão também da informação para o COAF. Se vocês estão com alguma dúvida, pergunte para o seu gerente de banco se ele não lhe fiscaliza como agente do COAF. Faça o teste. Né? Eu acho que é bom a gente ficar preocupado. Tá? Agora, é uma preocupação positiva. Nós vamos nos transformando em países próprios do G10. Na próxima década, o Brasil será um país reconhecido eticamente e será um ponto de investimento cada vez mais importante para o mundo. Professor Alberto, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu espero que o nosso próximo encontro com o nosso telespectador não seja tão longo, que a gente possa já fazer uma avaliação do novo governo também. E a oportunidade que o senhor nos dá realmente de nós termos uma noção de economia sem o economês que confunde um pouquinho a cabeça daqueles que não são os que acompanham diariamente a economia, mas que sentem os efeitos. Eu lhe agradeço pela oportunidade, quero lhe render a minha homenagem de que é muito bom conversar consigo, porque além de a gente ter os esclarecimentos e ter a sua visão, a sua experiência, a sua expertise em relação não só à economia, mas ao ambiente de negócios também, permite com que a gente possa seguir com mais tranquilidade e confiar mais nesse país com essas mudanças que estão ocorrendo e outras ainda que vão ocorrer. Bom, do meu lado, eu agradeço o convite, agradeço a quem nos assistiu. Né? Meu muito obrigado pela atenção e lembre-se, o futuro nós fazemos, não nos é dado. Obrigado mais uma vez. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.